Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para a ministração da nossa segunda lição do segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD na classe de jovens. É isso mesmo, a lição desta semana é a lição de número 2 e nós estamos aí no segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD no ano de 2020. O tema da lição de hoje, o chamado de um líder. Nós estamos estudando aí o livro de Josué. E a lição de hoje nós vamos tratar especificamente da iniciação, ou da história, ou de um resumo básico do chamado, da iniciação de Josué como líder. Uma vez que todo o livro vai falar de alguma forma de Josué, a lição de hoje é uma lição bem mais simples, que trata especificamente do chamado de Josué, e nós vamos aprender algumas lições sobre liderança com o tema de hoje. Lembrando que o ebdemfoco.com oferece para você todo um conteúdo gratuito para ajudar você na sua escola bíblica dominical. Você acessa www.ebdemfoco.com e você vai encontrar lá aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF e conteúdo extra. Tudo isso de forma gratuita para que você tenha a maior quantidade de conteúdo para ajudar você a ministrar uma aula com excelência na sua escola bíblica dominical. Então, não se esqueça, você que está nos assistindo no YouTube, acesse www.ebdemfoco.com e confira todo esse conteúdo, a aula em vídeo, subsídio em PDF, conteúdo extra que você não vai encontrar no YouTube, você só vai encontrar na plataforma do ebdemfoco.com. Então, você que está assistindo a gente no YouTube essa aula em vídeo, acesse www.ebdemfoco.com e confira todo esse conteúdo gratuito que o ebdemfoco.com oferece para você. E você que deseja usar slides em PowerPoint para você ministrar na sua escola bíblica dominical, então você vai no ebdemfoco.com e confira os slides em PowerPoint, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos, slides super maravilhosos, super bem elaborados, super bem coloridinhos, que vai facilitar o seu uso na sua escola bíblica dominical. E o ebdemfoco.com está oferecendo para você um treinamento para professores da EBD totalmente gratuito. Isso mesmo, você, especialmente você que é professor ou que tem o perfil de professor, tem o desejo de ministrar a palavra de Deus, especialmente no contexto mais didático, né? Você então precisa fazer esse treinamento. Acesse www.ebdemfoco.com e veja e participe ou faça esse treinamento gratuito para professores do EBD aqui no ebdemfoco.com. Bom, nosso texto do dia diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1 e verso 9. Nós vemos aqui então esse texto, Deus motivando Josué para que ele se esforçasse, tivesse bom ânimo e não ficasse preocupado. Parece que Josué teve uma certa preocupação nesse momento, quando ele percebeu que Moisés não estava mais, que ele era de fato o líder de Israel e que precisava liderar o povo na entrada da terra prometida. Parece que ele se sentiu um pouco pequeno demais. Eu não diria que Josué teve medo, mas ele se espantou, né? Ele um pouco ficou preocupado com aquela situação. E Deus, sabendo de todas as coisas, então chega para Josué e diz: olha, fala numa linguagem bem nossa mesmo, relaxa, Josué, creia, tá? Creia em mim, tenha bom ânimo, não fique preocupado, não fique com medo, porque eu, Senhor, sou contigo, tá? Por onde você andar, aonde você for nessa jornada, eu sou contigo. Tá? Eu estou falando aqui numa linguagem mais simples para você entender, porque a linguagem dessa versão da Bíblia ela é relativamente mais complicada. Mas é basicamente isso. Josué se sentiu um tanto quanto desconfortável, porque ele estava assumindo a posição do seu grande líder, que foi Moisés. E ele, claro, isso é evidente e é natural,
que qualquer um de nós sentiríamos preocupação, eu não diria medo, mas um certo desconforto por estar assumindo aquela posição. E Deus então diz para ele: olha, relaxa, fica tranquilo, não perca o ânimo, tenha fé e não fique preocupado, porque eu, Senhor, estou contigo aonde você for nessa jornada. Essa jornada eu vou guiar você por onde você andar, então não fique preocupado. Síntese: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe graça suficiente para suportar os embates. Nós, como líderes, precisamos entender que quem nos capacita é Deus. É claro que, por exemplo, o EBDenfoque.com oferece para você aí um curso de capacitação para professores, né, treinamento para professores, que de certa forma serve para quem é líder também, líder de jovem, líder de senhores e senhoras. É óbvio que nós precisamos nos capacitar tecnicamente, mas nós precisamos entender que todo sucesso, todo êxito da nossa liderança é pela ação da graça de Deus, não é pelo nosso mérito pessoal. Não é porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que o fulano ou o cicrano. Eu posso até me capacitar mais e isso ajuda, em certo sentido, no aspecto mais pessoal. Mas nós não podemos esquecer que todo êxito é fruto da graça maravilhosa de Deus nos capacitando. O texto do dia se encontra em Deuteronômio capítulo 34, verso de 1 a 9, né, que diz aqui que Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passará. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Nós vemos então lá no Novo Testamento, se eu não estou enganado aqui especificamente no livro, na carta de Judas, de que o Senhor levou o corpo de Moisés. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias, mas nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi do espírito de sabedoria, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então você viu aqui o texto, eu fiz uma leitura do texto aqui porque eu achei interessante, porque o texto marca exatamente aquele ponto de contato da saída de Moisés e entrada de Josué, especialmente o verso 9, né? Moisés morre, nós vamos entender lá no Novo Testamento que Deus pegou o corpo, há até uma disputa entre Satanás e Miguel pelo corpo de Moisés. Moisés é levado, Deus guarda ele em algum lugar que a gente não sabe, não é o ponto aqui. E Josué assume definitivamente o lugar de Moisés, e ele foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim, Deus, num certo sentido, tirou aquela porção de sabedoria, aquele espírito de liderança que havia em Moisés e colocou sobre Josué para que ele desse prosseguimento àquela missão. Nossa introdução. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Isso é importante. Isso é importante, porque tem gente que às vezes fica tão preocupado em deixar a posição como se ele fosse exclusivo, insubstituível, ou como se a obra fosse parar se ele parasse. Mas a gente precisa entender que os líderes escolhidos pelo Senhor, eles param, eles têm fim, mas a obra do Senhor continua. Um Moisés vai, mas chega um Josué. Nesta lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus. Mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para que substituísse seu servo Moisés. Que tarefa difícil. Certamente uma tarefa muito difícil. Não porque Josué não seria capaz, mas pela figura
que foi Moisés. Moisés é um cara venerado entre os judeus, e qualquer pessoa que viesse substituir Moisés certamente estaria numa situação muito difícil, porque ele iria substituir o maior líder do judaísmo, o homem que liderou o povo da saída da escravidão do Egito pelo deserto até as portas de Canaã. Mas Josué assume essa responsabilidade, capacitado pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus. A coragem e determinação para conduzir o povo já fazia parte da personalidade e do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-las à prova. Olha, eu acho interessante o que o comentarista diz aqui sobre o caráter de Josué, né? Josué era um homem de caráter, ele era um homem fiel no sentido de que ele era fiel à palavra de Deus, fiel a Deus e fiel a Moisés. Vocês lembram lá no monte, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, para receber a lei, que ele chega, está o povo adorando o bezerro de ouro. Josué, ele está no meio ali do caminho entre o povo e Moisés, que estava no cume do monte. Ele foi uma pessoa que foi para perto de Moisés para auxiliar Moisés, e ele, quando chegou, ele percebeu aquela situação e ele se entristeceu junto com Moisés pela condição de pecado do povo. Ele era um homem de caráter. Às vezes, a gente fala muito de Josué no sentido de que ele era um guerreiro, um homem habilidoso, cheio de determinação, mas ele era, antes de tudo, um homem de caráter. Josué só chegou aonde ele chegou porque ele era, antes de tudo, um homem de caráter. Nós precisamos nos preocupar com lideranças para as nossas igrejas que tenham caráter. Capacitação, Deus dá com o tempo. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida. Eu acho interessante nós notarmos, nós damos isso na lição passada, que a tônica do livro de Josué é uma vida pela fé, conquistas pela fé. Uma fé que leva à fidelidade, à obediência à palavra de Deus e caminha em direção às promessas de Deus. Josué estava disposto a conduzir o povo pela fé em direção àquilo que Deus havia prometido. É isso que nós devemos fazer como líderes, né? Você que é líder, você que é professor, você deve conduzir o seu povo à obediência à palavra de Deus. Você deve conduzir o seu povo à obediência ao mandato de Deus. Você deve conduzir o povo a uma fé prática, não uma fé abstrata, mas uma fé prática do dia a dia, que obedece à palavra, que ama a pessoa, que contribui com o reino da forma mais diversificada que for possível, mas você deve ser alguém que conduz o povo ao propósito de Deus, que você deve ser alguém que lidera o povo a cumprir o propósito de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a ser fiel a Deus. Primeiro ponto, um novo tempo. Moisés morreu. Pois é, nós vemos isso já, né? Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo, né? O povo, até hoje, os israelitas têm uma veneração muito grande por Moisés, né? Ele foi o maior líder que Israel já teve. Ele só é comparado, quem é comparado com ele na liderança de Israel, somente mesmo Davi, né? Que são períodos distintos e marcantes da história de Israel. Então, a morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo aquele povo. Era um momento de mudança, né? De virada de página, um ponto de inflexão para aquele povo naquele momento. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná e em que se encontrava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sobre o sol calcicante e aquecer e alumiar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Nós falamos sobre isso na lição passada, de que a entrada do povo na terra prometida começa a diminuir paulatinamente essas manifestações poderosas. Por quê? Porque agora o povo estava na terra e agora havia a responsabilidade deles de produzirem, de se cuidarem. Eles não iam precisar de maná, porque a terra manava leite e mel, só precisavam trabalhar. Eles não iam precisar de nuvem para proteger eles do calor. Eles
poderiam construir casas, haviam arbustos para que eles se protegessem. Eles não precisariam mais da coluna de fogo, né, para aquecê-los, né, nas noites frias do deserto. Agora eles poderiam ter as suas casas, seus cobertores e se aquecerem em família, né? Tudo agora, Deus agia ainda no meio do povo e continuou sempre agindo, mas agora havia uma responsabilidade ainda maior por parte do povo. Isso nos mostra que nós temos responsabilidades em momentos da nossa vida que nós não podemos delegar a Deus, tá? Deus sempre está no controle de tudo, Ele nos conduz pela sua graça, mas há responsabilidades, há momentos de responsabilidades que é responsabilidade somente nossa, nós não podemos delegar a Deus, como no caso do povo que entra na terra prometida. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquistas, né? A luta do povo era para sobreviver no deserto, a luta do povo agora é para conquistar definitivamente a terra e para fazer com que essa terra, de fato, seja uma terra que mana leite e mel. E isso é importante, porque havia promessas e maldições. Se o povo zombassem da terra, eles sofreriam. Mas se eles cuidassem da terra, eles prosperariam. Chega um novo tempo de conquistas. Agora, as responsabilidades aumentam porque eles já conquistaram a terra. Assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, põe agora. Levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te, ou seja, Josué, agora é contigo. Pegue o bastão e lidere o povo. Você esteve até então liderando atrás de Moisés, num certo sentido, né? Você esteve ajudando Moisés na liderança. Agora você assume esse posto definitivamente. Às vezes nós precisamos de tempo para estarmos preparados para liderar, né? Josué precisou desse tempo. Ele esteve por muito tempo. Na verdade, ele esteve por todo o período do deserto ao lado de Moisés. E eu acredito que Josué não sabia que ele seria o líder. Ninguém sabia, só Deus. Mas ele estava ali se dedicando ao serviço do Senhor com todo amor. E Deus o agraciou com a oportunidade de ser o líder daquela nação. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar sua obra. Lembrando de que o Senhor sempre coloca lá em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Como eu disse, Josué não sabia, Moisés não sabia, Deus sabia. Mas Josué, sem nenhuma ambição, eu posso falar isso com toda a convicção, irmãos, que Josué não tinha aquele espírito que hoje a maioria dos obreiros tem, de que vou ficar perto do pastor porque eu vou agradar o pastor para poder eu assumir determinadas posições. Eu tenho absoluta convicção de que Josué era o homem mais simples, que ele estava ali na sua posição, querendo cumprir o seu papel, fazendo isso com todo amor, com toda dedicação, com todo zelo, por amor a Deus, por amor a Moisés e por amor àquela nação. E Deus viu o caráter de Josué e então agraciou ele com esta missão. Você precisa ter caráter. É óbvio, você precisa mostrar serviço. Ninguém assume uma liderança se você não tiver disposição. Josué era um homem que tinha disposição, mas eu tenho convicção em dizer de que Josué não era o tipo de pessoa que estava ali dizendo: eu vou ficar perto de Moisés, porque quando Moisés morrer, ele vai me colocar no lugar dele ou numa posição mais elevada do que eu estou. Não. O desejo de Josué sempre foi servir ao Senhor. E ele ficou ali servindo ao Senhor ao lado de Moisés, como servo de Moisés, até o momento em que Deus o colocou como líder de Israel. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Josué sempre foi um auxiliar leal, né? Coisas que às vezes faltam muito nas nossas igrejas.
muitos auxiliares que são desleais com seus líderes, com seus pastores, auxiliares de professores da escola dominical que não são leais, que simplesmente viajam, não vão à escola dominical, não avisa o professor, deixa o professor a ver navios, a classe a ver navios. Isso é deslealdade. Você precisa ser leal, você precisa ter uma boa comunicação com o seu líder e ser leal a ele, porque ele precisa de você, você está ali, ele precisa de você, ele conta com você para que a obra tenha sucesso. Tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passe este Jordão, tu e este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com seu povo. Era um grande desafio. Não era apenas assumir a liderança do povo e tomar posse de uma terra que estava já garantida. Havia, de início, a preocupação de Josué da aceitação do povo. Aí houve a aceitação do povo. Mas mesmo assim, Josué estava um tanto preocupado. Mas Deus diz: olha, para confirmar tudo isso, levanta e passe o Jordão. Leve o povo a atravessar o Jordão e tudo vai se confirmar. Esse momento foi o momento mais importante do início da jornada de Josué. Tudo podia acontecer naquele momento, mas Deus foi quem escolheu Josué. E ele confirmou o seu chamado, fazendo com que aquele rio se abrisse, comprovando que Deus havia ungido Josué para aquela liderança. Não havia mais rodeios pelo deserto, era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Era agora, meu amigo. Agora era o momento exato do desafio que Josué tinha para mostrar que ele era o líder chamado por Deus. Eu acredito que quando Deus chama você, Deus faz a sua jornada ser significativa. Você não precisa ficar preocupado. As mesmas palavras que Deus diz para Josué, eu digo a você que é professor, que é líder. Levante-se, tenha bom ânimo, tenha atitude, seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que ama a obra de Deus, porque se Deus chamou para essa posição, para esse ministério, então Ele está zelando de você. Só que é claro, a fé, ela nos leva em direção ao propósito de Deus. Você não pode achar que, foi Deus que me chamou, então eu vou fazer de qualquer forma, vou esperar acontecer. Não, o verdadeiro líder chamado por Deus faz como Josué. Reúne o povo, jejuma, prepara e abre o Jordão e vai em direção ao alvo. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo o povo. Essa é uma parte interessante. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. Deus agora diz: todo mundo. Só as 2 tribos e meias lá que quiseram ficar do outro lado do Jordão. Mas, mesmo assim, se eles quisessem ter entrado, claro, na verdade era para eles entrar. Josué e Moisés ficou muito decepcionado com eles ao querer ficar do outro lado. Mas, agora não havia restrições. Todos, independentemente do coração de cada um, tinham que entrar naquela terra prometida. Então, era hora de colocar todo o povo lá. Às vezes é preciso você ajuntar todo mundo, até mesmo aqueles que você sabe que não são confiáveis. Mas o desafio precisa ser aceito, de lidar com todos os tipos de pessoas. Você que é líder, você que é professor da escola dominical, você é um líder, você precisa aceitar o desafio de lidar com todo tipo de pessoa. Às vezes há pessoas que não têm muito caráter na sua equipe, mas elas podem ser úteis. E em algum momento da caminhada pode haver uma transformação no coração delas. E aqueles que de modo algum queira, de fato, um compromisso, em algum momento eles desistirão dessa caminhada.
mas você precisa aceitar o desafio de lidar com todo tipo de pessoa. Um líder que é um bom líder não escolhe apenas pessoas perfeitas para estar na sua equipe, mas ele aceita o desafio de lidar com todo tipo de caráter de pessoas. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus, por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas, né? Josué tinha que levar todo mundo, não era para ficar ninguém para trás. Certamente, no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, né? Mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa, né? E havia outros tipos de pessoas que mais na frente nós vamos ver que não tinham um caráter tão exemplar assim. Mas, como eu disse antes, o desafio de um líder é lidar com todo tipo de personalidade, com todo tipo de pessoa, com todo tipo de caráter. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Deus, sem dúvida, nos coloca em certas situações para que nós possamos crescer espiritualmente, né? Então, o desafio de Josué de lidar com todo tipo de personalidade era bom também para o próprio Josué, porque ele estava crescendo como líder, ele estava melhorando os desafios com aquelas pessoas, com Acã, por exemplo, que é o exemplo mais conhecido, era uma forma de aperfeiçoamento da sua pessoa, de confirmação da sua liderança. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande. Foi nele que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés, né? Talvez para demonstrar que, mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos e imperfeitos, como o era a sarça. Então, nós vemos aqui, o comentarista faz essa aplicação, perdão, que é muito interessante, de que o exemplo perfeito, porque Deus diz para Josué levar todo mundo, independentemente do caráter de cada um, é que, em certo sentido, todos nós temos problemas. Todos nós temos algum defeito. E como aquela sarça que, aos olhos dos viajantes do deserto, ela não servia para nada, porque ela não tinha fruto comestível, ela não tinha sombra que prestava. Então ela não servia para nada. Mas Deus usou para chamar Moisés, para mostrar a Moisés o seu ministério, para fazer com que Moisés olhasse para Deus, para que Moisés visse o poder de Deus naquele momento. Deus usa aquele que você talvez acha que não serve para o ministério. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés? Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, o legado de Moisés ia permanecer. Não era a missão de Josué fazer uma obra que a ponto de que os israelitas esquecessem de Moisés. Não era essa a preocupação de Josué. Na verdade, era a preocupação de Josué cumprir o seu propósito e honrar o seu antecessor. Às vezes, nós vemos que isso não acontece nas nossas igrejas. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionadas ou comparadas em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. É óbvio que quando você recebe um novo líder, vou falar para você que não é líder, que é liderado, quando você recebe um novo líder, não é interessante você ficar comparando ele com o líder anterior. Não é. Não é você que é líder também, não é interessante você ficar se comparando com o outro. Mas você deve honrar, sim, a história daquela pessoa que esteve ali antes de você. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse
esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou em 1 Coríntios 3:7 que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento, né? Ele falando lá que ele e Apolo, um estava plantando e o outro estava colhendo, mas era Deus quem fazia crescer. Se Deus não fizesse crescer, o plantar de Paulo seria inútil e a colheita de Apolo jamais aconteceria. Então, tudo é por Deus. Josué deveria conduzir o seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Não era o momento de Josué fazer o seu nome, era o momento de Josué continuar a obra de Deus, porque a obra de Deus é para a glória do nome de Deus e não de líderes. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados, né? Deus mostrando para Moisés que a obra não era exclusiva de Moisés, que ele já havia tido esse plano antes com Abraão, Isaque e Jacó. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 1, 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe. Seja fiel, ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Olha, lembre bem que o termo ser fiel aqui é no sentido de fidelidade, de obediência à palavra de Deus. Então, a fé de Josué era uma fé que levava ele a obedecer a Deus. A nossa fé deve ser esse tipo de fé, que nos leva a obedecer a Deus. Uma fé que não nos leva a obedecer a palavra de Deus não é uma fé bíblica. Segundo, fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. Olha só, havia essas responsabilidades de Josué é importante. Seja o tipo de líder, você deve aprender isso aqui. Nós devemos aprender isso aqui. Seja o tipo de líder que tenha uma fé que leve você à ação. A ação de fazer e a ação de obedecer a palavra de Deus. Fale disso para os seus liderados. Além de você pregar isso para os seus liderados, você precisa mostrar isso como exemplo. Dizem que a melhor forma de se ensinar é através do exemplo. Então, seja um líder fiel, que obedece à palavra de Deus, que é fiel a Deus. Seja esse líder fiel e fale, mostre isso para os seus liderados através da palavra de Deus, como fez Josué. Terceiro, prepare-se quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo dioturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Você precisa ser uma pessoa de fé, no sentido de que você precisa ser obediente à palavra de Deus e caminhar em direção às promessas de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Você precisa anunciar isso para o povo. Você precisa pregar a palavra de Deus e você precisa estar preparado para isso. Então, procure se capacitar, procure melhorar cada tempo para que você cumpra o propósito de Deus. Terceiro ponto, reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Não te mandei eu? Exatamente, você tem que acreditar que o seu chamado é um chamado divino. Isso muda muita coisa nas nossas vidas. Muitas pessoas me perguntam quando é que eu vou ser um pastor. E eu sempre respondo, se Deus quiser, no tempo de Deus, quando Ele quiser. Enquanto isso, a minha preocupação é servir ao reino de Deus. Eu tenho convicção de que tenho um chamado para servir ao reino, independentemente de qual posição eu exerça. Você precisa reconhecer que você tem um chamado e que talvez esse chamado não seja aquilo que você esteja desejando. Não estou dizendo que você não deva desejar determinado tipo de chamado. Paulo diz que aquele que deseja o episcopato, coisa boa deseja. Mas, às vezes, as pessoas
ficam bitoladas com uma certa ambição no ministério que esquece que o reino é maior do que isso, né? Você deve reconhecer que você tem um chamado e que o seu chamado é prioritariamente para servir ao reino, independentemente da função que você exerça. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais que são armas do mal, certo? Isso é importante porque às vezes o tempo, por exemplo, Josué esteve ao lado de Moisés por 40 anos. E se Josué fosse o tipo de pessoa que estivesse ansioso para galgar aquela posição, durante esses 40 anos ele teria tentado ou derrubar Moisés da liderança, matar Moisés, ou se desviado, porque ele não teria convicção do seu chamado. Ele sabia, Josué sabia que o chamado dele era primariamente de servir a Moisés e a Deus servindo ao povo. A posição não importava. Até que chegou um momento em que Deus colocou ele numa posição que Deus queria, mas eu acredito piamente que Josué não estava com essa ambição de ser o líder de Israel. O que ele queria era servir a Deus da melhor maneira possível. É claro, se você serve a Deus da melhor maneira possível, é porque Deus está chamando você para uma posição mais elevada. Como se vê na tentação de Jesus no deserto, em Mateus 4, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvidas no Salvador. Exatamente. Satanás vai sempre colocar dúvidas em nossos corações, em nossas mentes sobre o nosso ministério. Especialmente se ele perceber que aquela pessoa é muito cobiçosa de determinados cargos e posições na igreja. Como eu disse, se Josué fosse o tipo de pessoa que vivesse ambicionando a posição de Moisés, ou uma posição maior do que a que ele exercia, ele ou teria tentado tomar de Moisés a liderança, como Arão e Miriam, como Corá, Datã e Abirão, né? Se este fosse o perfil de Josué, ele teria feito alguma bobagem durante esse período. Mas não, o objetivo de Josué era servir a Deus, servir a Moisés, servir ao povo, servindo a Deus. O que Josué queria, eu estou aqui à disposição do reino, eu estou aqui à disposição da obra. Se algum dia eu me tornar o líder de Israel, ótimo, se não, eu quero cumprir o meu propósito servindo a Deus aqui. É isso que você tem que pensar. Eu quero estar preparado para o desafio maior possível da minha vida. Mas enquanto ele não chegar, eu estou aqui, amando o que eu estou fazendo, porque estou fazendo para a glória de Deus. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Não se preocupe. Dedique-se, meu amado irmão, a cumprir o seu momento, a fazer o que você está fazendo agora com excelência. Que se Deus chamou você para uma posição maior, mais elevada, ele irá colocar você lá. Mas não fique ansioso por isso. Josué não ficou ansioso por isso. Muito pelo contrário. Quando chegou o momento, ele se espantou, porque certamente não esperava que ele seria o líder de Israel. Mas Deus honrou porque ele foi um homem fiel e um homem de caráter. Dê o seu máximo. Isso é importante. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9 de Josué, capítulo 1. E o que era que Deus estava querendo dizer para Josué? Ele estava dizendo para Josué o seguinte: olha, é uma luta, Josué. A vida cristã é uma luta. A vida nessa liderança é uma luta. Quem dá a vitória sou eu. Mas você precisa andar em direção ao que eu prometi, em fé, em resposta à fé e à fidelidade que você tem a mim. Se você não se esforça na obra do Senhor, você não entendeu o chamado do Senhor. Josué aceitou o desafio, se esforçou porque ele entendeu que Deus o havia chamado. Se você é aquele tipo de pessoa negligente, inconstante, relaxado na obra do Senhor, você está precisando entender que Deus chamou você, ou você está no lugar errado. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. O projeto sempre é de Deus, não é nosso. E terceiro, presença de Deus. Não te deixarei nem te desampararei. O mais importante de tudo, né?
Deus prometeu a Josué que ele seria um homem próspero, que ele venceria os seus inimigos. Mas certamente o que mais alegrou Josué foi a promessa de que o Senhor estaria com ele para sempre, enquanto ele estivesse ali naquela terra. Isso deve ser a nossa maior procura, a nossa maior ambição, a presença de Deus. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. De fato, a vida cristã nunca é tranquila. Haveria muitos inimigos e muitas lutas, de fato há, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Lembra que nós estudamos na lição passada e já frisamos aqui. A história do livro de Josué é uma história de fé, de vitória pela fé, sendo fiel, andando em direção às promessas, obedecendo a palavra de Deus. Haverá lutas, haverá inimigos, mas certamente o final será abençoado. Conclusão. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança, haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. É preciso haver um chamado. Lembre-se, meu querido irmão, é preciso haver um chamado. Se não há um chamado, uma vocação, não ambicione esse cargo que você não é chamado. Aqui, na nossa igreja, nosso pastor, pastor Nilton, tem esse entendimento, que não ocuparão posições na igreja pessoas por estímulos externos, mas pelo chamado, pela vocação que o Senhor dera a ele. Entretanto, estando à frente de um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Amém? Nós temos aqui as nossas perguntas, eu não vou me deter nelas, você faz uso delas como lhe convier. Então, nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.